Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pensando Alto, o nosso bate-papo sobre o mercado automotivo. No episódio de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre débitos, regulação, de documentação de veículo. Nós estamos recebendo hoje aqui o Henrique Diogo. Ele é presidente da UDESP, a Associação de Despachantes Documentalistas do Estado de São Paulo, e proprietário do Despachante Ótimo. Seja bem-vindo, Henrique. Obrigado pela disponibilidade de estar conosco nesse bate-papo. Vamos começar conhecendo um pouquinho do Henrique, da sua trajetória como despachante. Conta aí pra gente como é que você entrou nesse mundo, como é que foi, essa trajetória. Vamos lá. O escritório ele é passado de pai para filho lá. Meu pai, quem era despachante, e eu cresci nesse meio de despachante. Desde 76 existe o escritório. Antigamente era na Vila Hamburguesa, hoje a gente está na Vila Jaguar, em São Paulo. E aprendi bastante nessa profissão. Costumo falar que o Detran é uma faculdade pra gente. E a gente apanha todo dia e aprende todo dia. Mas é muito bom, porque quem gosta de desafio não larga, não. Bacana. Eu brinco com os clientes aqui, as empresas que estão entrando, agora está bem movimentado, o mercado automotivo, tem vindo muitas empresas de fora para o Brasil para participar dessa cadeia, seja em consórcio, seja em documentação, seja em seguro. E eu brinco que o mercado automotivo é um mundo à parte, e todo dia é isso, é um aprendizado diário, o mercado brasileiro, e em relação à documentação de veículo, em relação a tudo que a gente fala de veículo, é diferente de tudo que a gente vê no mundo, E todo dia a gente aprende uma coisa nova, um termo novo. E dentro dessa sua trajetória, de despachante, quantos anos? Desde 70 aí? Desde 76 eu tinha... Na verdade, eu não participava, né? Tinha 3 anos nessa época aí. Eu fui participar quando eu já estava com 17, 18 anos. Fui trabalhar fora, não dava certo trabalhar com o pai. E aí, quando eu voltei para assumir. E aí, graças a Deus, estamos aí trabalhando até hoje. A gente conseguiu ter um escritório bem montadinho, uma equipe boa. E de um tempo para cá, a gente começou a ir atrás de montar a associação. Veio de uma dificuldade que teve no prédio do Detran Armênia lá, com relação aos recursos de CNH, que o Detran baixou uma determinação, diminuindo a quantidade de processos que a gente podia dar entrada. E nisso começou com a ideia com 20, 25 pessoas, que eram as pessoas que foram prejudicadas. Houve a união, houve uma conversa lá e conseguiram reverter isso aí com a diretora que respondia na época. Então começou assim, de uma simples atitude, juntou um pessoal, conseguiu reverter e hoje a gente vem batalhando aí para tentar melhorar a nossa parceria com o Detran. Bacana. A Despachante Ótimo atua só no estado de São Paulo. Sim, na verdade assim, o despachante hoje, com a mudança para o digital, a gente pode atuar no estado inteiro. Porém, a gente presta serviço para empresas de São Paulo, só que muitas das situações você tem que buscar informações de outros estados. Então a gente tem parceria com um monte de gente, conhece bastante gente e está sempre correndo atrás para poder entregar o serviço com qualidade aí. Bacana. A UDESP tem quantos associados hoje? A UDESP hoje tem em torno de 120 associados. 120. Ela começou acho que em 2018 ou 2019. Aí nesse meio teve a pandemia, a gente meio que parou, né? Ela era com uma ideia de se formar uma startup. No fim a gente percebeu que o mercado de despachante precisava era de uma representatividade maior para que a gente continue trabalhando bem no mercado e para que a gente possa atender a população com qualidade. E disso se tornou associação e hoje a gente vem buscando parcerias, buscando aprendizado, temos assessoria de imprensa, temos assessoria jurídica, e aí a gente está batalhando para que a gente consiga uma mediação melhor com o Detran e para que a gente consiga apoio político para poder manter isso com alicerce. Bacana. E o que vocês já alcançaram dentro, desses desafios? Quais os pleitos que a associação conseguiu trazer para a categoria, conseguiu o êxito aí junto ao Detran ou junto,
né, ao meio aí político? Então, a gente teve bastante conversa com a diretoria anterior, essa diretoria nova assumiu, ainda não conseguimos conversa. A gente precisa disso porque a comunicação e a informação é uma coisa essencial no nosso trabalho. Muda a legislação, muda a forma de o Detran agir com determinadas situações e isso é a nossa maior dificuldade hoje em dia. Na diretoria anterior, a gente ainda tinha algum acesso de saber, de propor, de ajudar com as mudanças para melhor. Hoje a gente tem um pouco mais de dificuldade, entendeu? A gente tem feito as nossas campanhas de marketing, a gente tem o portal da UDESP, que é para divulgar os associados, tem a busca por CEP lá, e todo associado UDESP é um associado que ele é credenciado, então ele tem uma responsabilidade com relação à prestação de serviço com qualidade para o particular que assim optar pelo serviço do despachante. Perfeito. Antes era bem comum, né? Todo mundo que precisava fazer o documento do veículo, pagar os seus débitos e licenciar, enfim, todo mundo procurava um despachante, né? Todo mundo tinha um despachante de confiança. Com a digitalização do Detran, né, os serviços ficaram mais acessíveis para a população, muita gente se vira sozinho, né? E como é que ficou para vocês essa digitalização? Como é que vocês viram essa questão do próprio consumidor conseguir já resolver, não tudo, mas ele já consegue resolver algumas coisas por conta, e aí depende muito do perfil, né, do consumidor. Tem consumidor que prefere, tem uns que não querem ter esse trabalho, ó, manda lá e ele resolve para mim. Como é que vocês viram essa digitalização? Bom, vou falar por mim. Eu não acho ruim, entendeu? Eu acho que é uma coisa que não tem volta. É essencial essa mudança para que o Estado possa ter uma melhor qualidade de controle. O que eu acho que falta nisso tudo é um cronograma. Se existe esse cronograma, ele não é passado para a gente. Eu acho que isso teria que melhorar. Por quê? Porque hoje em dia, mesmo com toda essa mudança, a gente demanda 70% do serviço do Detran. É despachante que faz 70%. Entendeu? Sendo 70%, então quer dizer, o despachante é importante para o Detran. Entendeu? Eu acho que isso precisa ser colocado. Tem a história de que o despachante é um quebra-galho? Tem. Infelizmente, toda classe tem o bom profissional e o mau profissional, mas isso é uma situação que o Detran precisa, como órgão fiscalizador, órgão que comanda o serviço, tomar atitude e coibir, né? Uhum. Transformar a classe num algo melhor. Agora, com relação à parte de aplicativos, é um direito da população de ter, entendeu? Hoje acontece muito de a gente receber pergunta de gente que pesquisou em aplicativo e não sabe a resposta. Uhum. O que a gente como profissional precisa aprender é saber responder de uma forma e saber vender o nosso conhecimento, né? Nossa expertise que a gente adquire com o tempo. Isso aí nenhum aplicativo fornece. Então, eu acho que é nesse caminho que a gente vai traçar, trabalhar e fazer acontecer essa diferença e a manutenção da nossa profissão. Eu acho que com a digitalização, apesar da gente em vários serviços, né, que a população precisa acessar, ela consegue se servir, só que o trabalho da consultoria, do entendimento, da resolução rápida de um problema, às vezes complexo, é só um profissional, né? Só um trabalho realmente humano, né? Eu comparo isso muito com a atividade, por exemplo, de corretor, né, de seguro. Hoje você já tem opções no mercado de você se servir lá, cotar o seu seguro e contratar. Mas você conhece todos os termos, você conhece todas as regras. Então, esse trabalho de consultoria, né, se o bom profissional faz o trabalho dele corretamente, ele jamais vai ser substituído por tecnologia. Verdade. Ele sempre vai ter espaço no mercado. E eu acho muito, comparado à atividade de despachante, eu acho bem parecido o cenário, né? Vai ter uma parte da população que vai buscar o serviço por conta, né? Vai resolver ali as suas questões simples, mas uma parte, principalmente quando se trata de frota, de empresas, né? Que tem muitos veículos para administrar, o serviço de consultoria desse profissional, né? Porque se ele fizer apenas o que o próprio cidadão pode fazer,
ele não tem diferencial. Sim. Mas se ele tem um serviço de consultoria, se ele conhece de todas as regras, se ele sabe todos os caminhos para melhorar esse atendimento, ele com certeza vai se perpetuar, né? Independente da digitalização. Sim, na verdade, Não. assim, a legislação muda o tempo todo. Ela tem que ser sempre readequada de acordo com as demandas que acontecem na sociedade. Cabe ao profissional estar sempre atualizado e saber como usar daquela atualização para facilitar a vida do cliente, né? Bacana. Falando um pouquinho, né, desses desafios aí do mercado, só para a galera entender, a cadeia, né, de sistemas que a gente acessa hoje, a gente também faz parte dessa cadeia como empresa de informação. Hoje, os despachantes acessam em São Paulo os serviços junto ao órgão via Prodesp, certo? Sim, tem um sistema chamado ECRV. Todo despachante que é credenciado, ele para logar ele tem que ter um CPF para poder fazer a parte de digitalização de vídeo documentos de pesquisas para prestar o serviço junto ao órgão. Bacana. A Prodesp, apesar de ser a empresa, né, de tecnologia do órgão no estado, do estado de São Paulo, ela também acessa as informações dos veículos de outros estados. Como é hoje, né, essa intermediação? Como é que vocês atuam hoje para checar débitos ou para regularizar um veículo que ou tem um histórico em outro estado ou é de outro estado e é de um cliente seu aqui em São Paulo? Na verdade é assim, a Prodesp ela te dá uma base de informação. A base vem do Senatran, através da Serpro, e você recebe parte da informação. O restante você tem que buscar no Detran de origem ou então nos órgãos que são os órgãos atuantes de multas de RENAINF, né? Basicamente é isso. Agora, às vezes, quando você precisa de alguma informação você precisa informar um cliente, tô comprando um veículo. Você já viu se foi de leilão? Aí a gente recorre aos sistemas de vocês, né? Perfeito. Como a gente vive, né, no mesmo contexto de vocês para buscar informações, né? Hoje a gente acessa todas as bases possíveis, né, e disponíveis aí no mercado através dos órgãos competentes ou empresas privadas, como é o caso, né, da informação de leilão, que a Infocard tem o banco de dados, mas a gente precisa compor isso, né? A gente pega um pedacinho aqui, um pedacinho ali, a informação não está concentrada numa única base de dados de fácil acesso. A Infocard tem 23 anos, né, nessa caminhada de juntar as informações para conseguir disponibilizar a informação para o consumidor tomar decisão. E a gente tem muitos desafios nisso, né? É muito comum para nós o consumidor falar, mas o veículo tinha um débito e não veio, não estava disponível no momento que vocês entregaram a consulta. E a gente tem uma dificuldade enorme de educar o cliente, né? No nosso caso, a gente atende empresas, no caso de vocês atendem o consumidor final, mas o entendimento desse público com esse desafio, que é juntar todas as informações e ter a informação mais perto da realidade possível. Como é para vocês, despachante, o desafio brasileiro de débitos, né? Você faz o documento, tá tudo certinho, conta aí para o nosso público como é que é Na isso. verdade é assim, com relação a débitos, você tem que buscar, como você falou, a gente, como a gente faz o trabalho muito manual, a gente acaba tendo que aglutinar informações. Você busca uma informação num banco de dados, outra informação no outro banco de dados, é a ferramenta meio que eletrônica, né? Uhum. O que acontece muito é assim, às vezes, o que deve ser do que você está comentando aí, a multa ela está em autuação. Se ela está em autuação, ela não vai entrar na base de dados. Ela vai entrar na base de dados apenas para notificação de condutor, lá, indicação de condutor, só. Ela não vai estar em cobrança. Isso acontece muito. E aconteceu muito durante a pandemia. Porque do ano de 2020 se deixou de fazer notificação de indicação de condutor por lei para evitar o risco da Covid. Depois, isso daí passou a ser feito posteriormente. Quem comprou carro em 2020, do meio para o fim do ano, com certeza teve multa que ele não sabia. E se o vendedor agiu de má fé, ou se ele também não quer pagar, depois você tem que resolver no judicial. Infelizmente, é assim. Por mais que a gente faça um sistema bom, que a gente tenha o conhecimento, acontece infelizmente, por mais que, né, a obrigação do órgão é dentro de 30 dias se notificar, tá? Não notificou,
você faz do recurso, acontece a solução, não é cumprido aquilo lá. Então, são situações que a gente precisa melhorar como população e entender. Com relação a débitos, é isso aí. Normalmente, multa é um caso à parte. Tanto que, assim, a gente tem lá o sistema de RENAINF. Tem multa de um órgão, você vê pelo número do órgão autuador. Para você chegar na informação, às vezes você tem que ligar na cidade. Tem cidade que a prefeitura não gera sistema para boleto, você tem que pedir por e-mail. Entendeu? Hoje em dia, não era do jeito que é, acontece isso, infelizmente. Mas a gente, como profissional, tem que achar a solução, né? Em relação à Renainf, o desafio é muitos DETRANs e muitos municípios não estão digitais ao ponto de transmitir em tempo real o que está acontecendo, né? Então, já aconteceu comigo, por exemplo, eu tomei uma multa em Angra dos Reis e nunca chegou a multa, né? E nunca apareceu no sistema a multa. Mas eu vendi o veículo e provavelmente em algum momento ela vai aparecer para alguém. Então, acho que nosso papel, né, nesse bate-papo é sempre levar, né, essa educação automotiva para o mercado. E em relação a débitos, esse é o nosso desafio. Se todos os sistemas estivessem interligados, né, digitalizados e interligados, a informação chegaria em tempo real no momento que está se fazendo o licenciamento ou a transferência. Como ela não chega, ela é feita com o que se tem né, em tela no momento da transferência. No nosso caso, é no momento da pesquisa. É o que está disponível naquele momento. Não se dá para garantir que não existem outros débitos que vão aparecer posteriormente, né? A gente lida bastante aqui com lojistas, né? E já se tem uma prática no mercado de tornar isso contratual. Podem aparecer débitos, né, depois da compra do veículo, e aí cada um dos lojistas ou cada um dos clientes negocia isso da melhor forma. Não, eu pago, me responsabilizo pelos débitos retroativos, ou não, a partir daqui cada um assume, né? Um contrato à parte com quem compra e vende, né? Uhum. Então, é muito desafiador, né? Porque o consumidor, ele parte do princípio, às vezes, que quem está prestando o serviço não está sendo competente de fazer a busca correta, né? Então, às vezes, acontece conosco, do cliente, olha, eu busquei todos os débitos e, posteriormente, apareceu um débito, ou eu tenho certeza que eu tenho esse débito e ele não está aparecendo, né? Então, é o nosso desafio aí, né, sistêmico, junto a Ciretrans, que comunicam com os DETRANs, que sobe informação aí para os sistemas conseguirem... Nós tivemos algo parecido em 2021, não sei onde ele está com a gente aqui, eu não sei se dele apareceu, mas no escritório acontecia muito do cara falar assim, ó, eu licenciei com você o ano passado e está aparecendo uma multa de 2020. Eu licenciei com você no fim do ano de 2020, está aparecendo uma multa de janeiro, fevereiro de 2020, agora no licenciamento de 2021. São essas situações que são recorrentes. E às vezes o cara não pede, não pergunta. Se você não tiver uma organização, se você não tiver como tirar uma segunda vez de um comprovante, segunda vez da ficha do serviço, e apresentar para ele, tá aqui, ó, o que você pagou foi isso, o que você fez foi isso aqui, não tem mais nada, isso aí é novo, isso aí demorou para entrar no sistema, então você tem que pagar, infelizmente tem que pagar. É o que acontece muito. Um débito anterior ao ano de licenciamento que vem no próximo exercício, né? E é comum, né? Infelizmente é comum, é com isso que a gente tem que lidar no dia a dia. Às vezes o débito demora 3 anos para aparecer no sistema. Quem explica? RF acontece muito. E aí, quando a gente fala de órgão autuador, a gente tem não só o Ciretran, né? A gente tem Polícia Rodoviária Federal, a gente tem muitos órgãos trocando informações para subir essas informações num único sistema, né? Eu acho que o nosso maior desafio ainda, a gente, apesar de ter muita coisa já digitalizada, essa demora, eu imagino que seja justamente a falta da digitalização em alguns municípios ou em alguns órgãos, ou até de um sistema único que capta essa informação exatamente no momento que ela acontece, um padrão, né? No Brasil a gente tem um desafio, a gente tem 27 estados, cada um trabalhando da sua maneira, né? A gente tem aqui conhecimento de estados que não tem nem equipamentos adequados para essa troca de informação, transmite informação, às vezes, só uma vez por semana, tem toda uma dificuldade tecnológica e, às vezes, até realmente de equipamento, né? De ter ali tecnologia disponível. Então, a gente tem vários níveis de evolução tecnológica. São Paulo está
com a maior frota, até que está bem adiantado, mas você vai para alguns estados menores, é caótico, né? A gente fala É difícil. de uma máquina muito antiga lá no chão, e aí essa troca de informação vai ter falha, não tem como. Infelizmente, é assim mesmo. É, O país é grande, né? As realidades são muito diferentes. Então, essa acontece mesmo, infelizmente. E em relação a restrições, o que a gente percebe, e vocês devem ter o mesmo desafio que a gente. Os 27 estados sobem as suas informações, cada um com a sua evolução tecnológica, mas também cada um com o seu padrão, com o seu vocabulário. Então, a gente tem cliente nosso que reclama muito a gente tem 4 tipos de restrições e, teoricamente, a resposta daquela restrição deveria ter um texto padrão. E aí a gente tem restrições ou até bloqueios no campo de restrição financeira, um bloqueio que é administrativo, entender, né, interpretar essas informações que são inseridas em sistema sem padrão. Como é que é isso para vocês, para lidar com baixa de restrições, entender que restrição é aquela, que anotação é aquela, né? Porque a gente vê uma variedade enorme de respostas sem um padrão, né? Na verdade, isso é difícil de a gente chegar ao... Quer dizer, difícil não é, né? Basta ter vontade, o Estado ter vontade. O Estado como um todo, não só o nosso, mas o país inteiro. Eu acredito que, assim, com relação às restrições administrativas, isso eu acredito que seja difícil padronizar. Alguns tipos de restrições, creio que seja possível, mas como tem legislação diferente de um estado para outro, vou te dar um exemplo. No estado de São Paulo, você tem um veículo de categoria aluguel, ele é atualizado o licenciamento, entra o bloqueio, por quê? Porque foi determinado que o veículo de categoria aluguel ele tem que apresentar um documento que comprove que ele pode ser categoria aluguel. Então, no licenciamento, o Detran atualiza, porque é automático, digamos assim, e depois entra o bloqueio para apresentação desse comprovante de que o veículo é de categoria aluguel e pode estar registrado com categoria aluguel. Isso é uma peculiaridade do Estado de São Paulo. Como é que entra o bloqueio do veículo de aluguel? Automático. Mas qual o termo que aparece na restrição administrativa para veículo locadora? Não, na verdade, sai lá na observação, só sai bloqueios diversos. Bloqueio diverso. Na pesquisa sai bloqueios diversos, mas O consumidor fica louco com esses bloqueios diversos. E o que seria bloqueios diversos? Me explica o que o carro tem. Então, várias situações podem ser bloqueios diversos. Pode ser vistoria de veículo, porque o veículo foi pego numa blitz em mau estado de conservação. Pode ser uma série de coisas. É bem difícil. Bem difícil, assim, para o consumidor final. Para a gente que tem sistema e para estar trabalhando todo dia já não é tão difícil. Mas quando é de outro estado, de vez em quando a gente tem que recorrer aos colegas de lá. Tem que fazer uma legenda, né? Quando for isso, pode ser isso, né? A gente costuma fazer... Na verdade, você vai deduzindo, você chega mais ou menos, aí para confirmar, você chama algum amigo que é de outro estado e que às vezes pede um serviço para você tem uma parceria, e aí você troca a informação e aprende também. É assim que a gente faz. Agora, com relação a padronizar, da parte judicial, eu creio que seja possível. Que nem acontece muito com o Renajude, né, que hoje tem. Da parte de administrativo, boa parte, acho que acredito que seria possível, mas isso vai demandar do Senatran criar a legislação e dos Detrans acatarem, né? Que aí fica aquele negócio, o governo federal, de acordo com o governo estadual, para fazer acontecer, funcionar aquele sistema mais redondo. A gente faz um mapeamento de todas as respostas, né, que a gente recebe em relação à restrição, para justamente fazer esse depara, né, pegar a informação do jeito que ela foi inserida e tentar traduzir numa linguagem que o consumidor entenda melhor do que é aquela restrição. É um desafio enorme, porque tem restrições que nem nós sabemos do que se trata e por que o Estado inseriu daquela forma. Mas na restrição judicial, que teoricamente deveria ter um padrão, a gente também encontra uma série de desafios, né? Mesmo o judiciário tendo ali, né, o acesso para inserir, né, dentro do padrão, colocar o número do processo, enfim, aparece também nomenclaturas assim muito diferentes, né? Cada um insere realmente a restrição, então o Poder Judiciário também insere aí de forma diferente, né? Sim. Né? Não se tem o mesmo padrão em cada campo, né? O maior desafio do consumidor é
eu tenho um bloqueio, ou eu tenho uma restrição. Do que se trata? Qual é o risco? Porque a gente trabalha com mitigação de risco. Então, ele quer saber qual é o risco disso aqui para minha operação. E como a gente não tem o detalhe, não tem ali, né, um termo mais popular em relação àquilo, ou traduzido numa linguagem que qualquer um que olhe a restrição entenda, a gente vive diariamente esse desafio, né? Então, o nosso sistema, ele monitora todas as respostas que a gente já viu ao longo dos 23 anos, e tem aí, né, uma variedade enorme de possibilidades que podem vir no campo de restrição. E cada vez que aparece uma nova, que nunca vimos esse termo, aí a gente tem que parar, entra para a lista, mas aí a gente tem que parar para entender, porque provavelmente a gente vai ser questionado por algum cliente do que se trata, né? E aí a gente tem, pelo menos nos acessos que nós temos hoje, um desafio de nem se respeitar os campos, né? Então, hoje a gente trabalha com restrição 1, 2, 3, 4, porque, teoricamente, restrição 1 devia vir só as administrativas, a 2 as financeiras, as tributárias e as judiciais. Não se obedece os campos. Então, a restrição financeira vem no campo da administrativa. Então, a gente parou de nomear os campos. Não é mais restrição administrativa. A gente coloca restrição 1, 2, 3, 4, e qualquer um dos campos que vir alguma restrição, a gente tenta identificar, né? Mas essa falta de padrão na inserção, né? Porque cada um dos DETRANs vai fazer as suas inserções de restrições administrativas. Aí a gente tem as restrições financeiras, que são inseridas, né, direto pelo Senatran, via SNG, e o judiciário também. Então, tem várias pessoas, né, nessa cadeia que alimentam esse banco de dados, e hoje não tem nenhuma legislação para obrigar, olha, esse tipo, em todos os estados, né? Para esse tipo de problema, nós vamos usar esse termo, e aí a população entende que aquele termo se refere a veículo de locadora. Não, isso aqui se refere à alienação. Acho que o mais padrão é a alienação. Verdade. Que é o que vem, né? Acho que algumas restrições já estão sendo padronizadas, porque a emissão de documentos hoje é feita pelo Senatran, através do CRLDE. Então, me parece que né, aqui em São Paulo, recentemente, começou a sair o veículo que tem benefício fiscal. Compra veículo de frota, tem 1 ano para você ficar com o carro para depois poder vender, né? Isso já tem saído no documento. Eu creio que, com o tempo, isso vai acontecer. É um sonho, né? É um sonho. A gente está cada vez mais tentando buscar padrão, né? Porque aí fica mais fácil de cada um que precisa consultar o veículo entender qual a situação real, né, daquele veículo. Essa questão de locadora, a gente atende aqui locadoras, e é muito comum. Tem estado que permite a locadora fazer a marcação para evitar, né, a transferência fraudulenta, para evitar qualquer movimentação do veículo da sua frota, mas tem estado que ela não consegue fazer nada, ela não consegue colocar nenhuma observação, né, que o veículo é de locação. Então, para cada estado, eles têm aí um desafio diferente. Às vezes, quando ela tem a comprovação que o cliente se apropriou ali do bem, né, a proteção indébita, ela não consegue, nem tem estado que não consegue subir nenhum tipo de restrição para evitar que o cliente continue circulando, porque não pode entrar com queixa de roubo, né, porque é um contrato. Então, teoricamente, o cliente simplesmente não devolveu o carro. Isso não quer dizer que ele roubou, mas assim, tem estado que a locadora não consegue fazer nenhum tipo de marcação que impeça o veículo de circular, que ele seja pego em alguma blitz, ou que ele não atravesse fronteiras, ou que efetivamente não transfira o veículo, né? Porque, infelizmente, a gente acompanha e tem muita transferência fraudulenta, né? Que as pessoas conseguem transferir o veículo que é da locadora para uma outra pessoa. E aí, falando um pouquinho de fraude, como é que vocês estão acompanhando aí a questão de veículos com 2 placas vinculadas ao mesmo chassi? Já aconteceu com vocês? A associação tem acompanhado esse movimento de dublê de documento, né? Hoje o dublê não é mais o carro físico, mas 2 documentos para o mesmo veículo, que gera operações financeiras aí, algumas fraudes. Olha, é assim, isso o mercado está arriscado de acontecer. Infelizmente, com a digitalização, com o documento digital,
o risco é muito maior, porque hoje você tem o documento de licenciamento que já tem o número do CRV. Então, o risco de acontecer uma situação dessa, ou de uma alienação do bem, sem a pessoa estar vendendo mesmo, né? Isso é o risco aumentou, no meu modo de pensar. Só que é assim, o cuidado de quem tem o veículo, na verdade, assim, não tem muito o que fazer, né? O que eu gostaria que acontecesse é assim, a gente criar um padrão para agilizar esse tipo de serviço, para que a população fosse atendida o mais breve possível quando houvesse esse tipo de problema. Porque ela é obrigada a fazer uma vistoria do Detran, ela é obrigada a fazer um BO, ela é obrigada a fazer recurso de multa. Eu acredito que isso deveria ser melhorado, porque o particular está sendo lesado numa situação. O Estado deveria dar um respaldo um pouco maior e facilitar a vida dele com relação a esse tipo de situação quando ocorresse. Entendeu? Hoje é um trabalho bem difícil. E a gente não consegue interceder, pelo menos em São Paulo, na cidade de São Paulo, que é onde eu atuo, a gente tem que encaminhar o cliente para poupar tempo numa situação dessa, para que ele faça direto no balcão do poupar tempo e chegue ao setor lá que é na sede do Detran. Hoje a gente tem um produto, né, no nosso portfólio que é para auxiliar, pelo menos as empresas que precisam tomar decisão sobre um veículo, que o veículo nasceu com a placa XPTO e ao longo do caminho surgiu uma outra placa. Pode ser uma troca regular de placa, que é possível, né? Mas pode ser realmente ali algum tipo de fraude. Então, para o nosso cliente, pessoa jurídica que está tomando decisão, esse identificador é importante, porque aí ele vai pedir para o cliente dele que comprove que ele teve autorização para troca de placa. Ah, sim. Você diz no caso do dublê, né? Que aí o No caso, Detran dá um ofício, autoriza a troca. isso. Tem. E aí, o que a gente tem tido de desafio? Esse cliente, e aí a gente não tem um padrão de qual documento a gente poderia acatar como um documento que comprova que ele teve uma troca legal de placa. Não é padrão em todos os Detrans, dentro do documento tem um campo lá, placa anterior. Então, se ele teve uma troca legal de placa, essa placa anterior deveria estar nesse campo, mas não são todos os estados que usam o campo. Então, teve cliente que teve troca legal, só que não estava constando no documento. Então, para qualquer pessoa pegar o documento ou fazer uma pesquisa e saber, ó, esse veículo está com outra placa, mas isso foi autorizado pelo órgão. A gente não consegue hoje separar isso. E o cliente também, às vezes, quem fez a troca de placa foi o proprietário anterior, ele não tem esses ofícios, toda essa documentação que ele teve, que o protocolo junto ao órgão que ele teve essa troca legal. Então, tem tido um alto índice de veículos com duas placas na frota. E aí as empresas, né, as seguradoras, os bancos, as financeiras estão com bastante dificuldade de chegar na informação real. Posso aceitar esse veículo? Esse veículo realmente teve autorização para essa troca? Não teve? E nesses cenários, às vezes a gente pede ajuda, né, para alguns parceiros, algum despachante, para entender. E para a gente tem sido muito desafiador. E o índice de veículos com duas placas tem aumentado muito. A gente recebe chamados diários das seguradoras que o nosso sistema está informando uma placa e o cliente está apresentando um documento com outra placa. Já aconteceu até com outro Renavan, com outro chassi. Então, assim, a gente realmente tá ainda, né, acho que a cada nova fraude a gente aprende um novo caminho. Então, para essa fraude, a gente está tentando entender o melhor caminho de mitigar o risco, né, não bloquear consumidores, clientes de boa fé que tiveram problemas e precisaram trocar sua placa e conseguir separar os veículos que podem trazer algum risco ali para a operação dos nossos clientes. Mas hoje a gente já informa, hoje a gente já consegue trazer que houve a mudança, porque a placa que o veículo nasceu, às vezes ela morre no meio do caminho. Se você pesquisar todos os sistemas, só vai aparecer a placa atual. E aí ninguém consegue, né? A impressão que nós temos é que se conseguiu acesso para entrar no cadastro e alterou a placa. Então, todos os subsistemas são informados com aquela situação atual. Então, a gente já teve até um cliente que ele falou assim, não, mas meu despachante está aqui, está falando que no sistema do ECLV o documento é esse, só consta essa placa, só que nós acompanhamos o veículo desde quando ele nasce. Então, nas nossas bases, o fraudador, teoricamente, não consegue fazer alteração. Na verdade, eu acho que, se não me engano, a atitude do Detran com relação a isso, quando ele caracteriza que tem um dublê,
No final do chassi dele, ele coloca uma informação. Continuação do chassi, ele coloca uma informação. Né? É. Uma marcação. É disso que você vai conseguir ter base. Pelo menos em São Paulo é assim, né? Não sei se todos os estados são. Mas em São Paulo é assim justamente para liberar o chassi para fazer o cadastro com a nova placa, né? Mas sabe que eu tenho acompanhado a portaria do CONTRAN a respeito de dublê, ela trata o dublê físico. Então, você tem que ter evidências de que você viu o carro circulando com a sua placa, ou que chegou uma multa e você não estava no local, mas nós não estamos mais lidando com dublê físico. A gente está lidando com dublê de documento, né? Se criou dentro do órgão um documento com uma outra placa. O exemplo que aconteceu recentemente, os veículos do Exército, que não são cadastrados na frota, vieram para a frota, né? Um chassi de um ano fabricação, um exemplo 2015, que entrou emplacado como uma placa comum na frota em 2022, né? Então, o veículo fisicamente continua sendo do Exército e tem seu documento original. Sim. Mas em cima daquele chassi se criou um novo documento na base, não um novo veículo. Né? Então, a portaria do CONTRAN, que trata dublê, trata só de dublê físico. A gente ainda não tem uma portaria para falar, tá, mas não tenho 2 carros fisicamente. Tem 2 documentos, só o papel. Né? E aí, nossos clientes, que são seguradoras, financeiras, está tendo um alto índice de fraude financeira, porque com o documento, e aí, como você falou, com todo o processo digital, às vezes a vistoria também é digital. Sim. Então, ele consegue ali coletar as imagens, apresentar um documento, só que quando entra em inadimplência, o veículo não existe, né? Não, é só o papel. Então, a gente tem lidado bastante com esse desafio, a nossa rede de apoio aí de despachantes tem nos ajudado, às vezes, a buscar lá no prontuário, realmente, com o auxílio do órgão, conseguir identificar algum padrão estranho, né, no cadastro, que não, alguém alterou esse cadastro. Mas aí o processo de o Detran efetivamente marcar esse carro como dublê, a gente tem até um exemplo desse, demora bastante. Sim. Porque hoje não tem essa portaria para tratar o dublê de documento, né? E o documento nasce dentro de alguma desses estados, né? Algum desses órgãos. Eu tenho um caso, inclusive, não sei se é comum para vocês, aqui de São Paulo, que o Detran identificou a senha de um funcionário efetivo ali que fez, né, procedimentos inadequados. Ele teve ali a sua penalidade junto à sua atividade, mas ele bloqueou todos os veículos que teoricamente, esse colaborador teve acesso e fez alguma alteração. Sim. E aí, esse caso, até um caso de uma amiga, ela tá com o carro bloqueado, ela já é o terceiro de boa-fé, ela comprou o veículo assim que recebeu o documento, já entrou o bloqueio e ela não consegue, faz 2 anos, regularizar de nenhuma forma esse veículo, porque a situação ainda está em investigação e os veículos ficam todos ali estagnados. Ela não pode deixar de ter o direito de dirigir, andar com o veículo, né? Propriedade de andar com o veículo. Não está conseguindo nem licenciar. Conseguiu licenciar o primeiro ano, tá com advogado e tal. Mas eu acho que, como tudo, a gente tem que ir aprendendo com as novas fraudes, a sensação que eu tenho é que os órgãos ainda não têm nada definido para esse tipo de problema e qual procedimento vai ser seguido, libera os veículos, consegue identificar qual é o documento real, desfaz, né, volta para a placa antiga. O que vai ser feito nesses casos, né, quando se identificar a fraude e retroagir a situação correta e liberar o veículo, né? São sistemas novos e depende de legislação, né? É bem difícil, é um aprendizado, como você falou. A empresa aprende, a gente aprende, o órgão aprende e o Estado vai tentando melhorar a legislação para que essas coisas sejam evitem de acontecer, né? É verdade. São muitos desafios aí. Pra quem sofre uma fraude dessa aí, vai ficar um tempo sofrendo. Não é uma coisa que é agradável, né? Não é simples, não é do dia para a noite, não é simplesmente com um advogado que você vai resolver. Aí é bem difícil, aí é caso a caso, situação a situação. Infelizmente, tem dessas dentro do órgão e a gente tem que tentar ajudar para que não aconteça esse tipo de coisa aí. Os nossos clientes, eles estão sofrendo essa fraude
dos veículos do Exército, que teoricamente não deveria entrar na base, né, como um veículo comum, os chassis estão sendo utilizados. O veículo do Exército, Continua ainda. o único problema do veículo do Exército é que ele é vendido para o Exército e fica sem primeiro emplacamento na base nacional. E aí é que aconteceu essa situação aí. É errado, né? A gente sabe que tem em tudo que é lugar, mas são situações que eu acredito que o Exército deveria mudar. Apesar que fizeram o Renave agora, isso deve diminuir. Uhum. Não digo que acabe, mas deve diminuir, né? Sistema a gente sabe como que é, depende de ser humano sempre, e às vezes o ser humano tem o que age correto, tem o que age nem tão correto. Verdade. A gente teve caso de cliente consórcio que teve a fraude do veículo antes de chegar na concessionária, então tiveram acesso aos chassis do veículo antes do emplacamento e alienou o veículo antes dele chegar. Então, quando alienou, a concessionária informou, mas esse veículo é meu, né? Tá aqui no meu estoque e você entrou com uma alienação para esse carro. Esse carro é meu, não tá vendido. E já teve situações, aconteceu com uma concessionária Chevrolet, a Espinha lá tem um histórico de ficar mais tempo no estoque. Dentro do estoque da concessionária, o veículo foi alienado. Mesmo com o Renato. Então, a gente lida, né, nosso dia a dia, os mais diversos tipos de fraude e o que a gente também, né, deseja é que a gente consiga entender e regularizar e conseguir prever algumas coisas de forma mais simples, né? Hoje o que a gente está conseguindo efetivamente fazer é trazer algumas informações ali da origem para identificar padrões inadequados. Por exemplo, a montadora, ela fatura para uma concessionária e isso está nos dados do emplacamento, né? O CNPJ do faturado. Sim. Então, teoricamente, é a única empresa que pode vender aquele carro. Então, junto aos nossos clientes, a gente vem construindo soluções, né? Mas são soluções de alerta, né? Não dá para a gente confirmar nada, mas dá para trazer algumas coisas, alguns indícios de que isso aqui não está fora do padrão, verifica esse carro melhor, Sim. leva para uma vistoria física, né? Mas todo dia a gente brinca que o fraudador está sempre um passo à nossa frente, né? Então, todo dia a gente tem, né, um modelo novo, uma fraude nova, um modo de atuar Desafio. diferente. Me fala um pouquinho do status, né, da atividade de despachante. A gente passou recentemente, a gente acompanhou, porque nós também temos bastante parceiros e acessamos às vezes os mesmos sistemas. Houve uma mudança significativa no ano passado no acesso, né, do despachante às informações, uma expectativa muito grande, né, de mudança de governo, como é que fica a atividade, como é que está essa movimentação da atividade de despachante no estado de São Paulo e o que vocês estão vendo aí para o futuro de possibilidades, né, de coisas que podem acontecer com a atividade, com novas legislações a respeito da atividade despachante. Vamos lá. A gente, como associação, a gente tem buscado um estreitamento de relação com o governo do estado, seja ele político, seja ele administrativo. A gente tem uma ideia de fazer uma parceria com o governo para que nós possamos ser postos de atendimento do governo. A gente já tem mais ou menos um projeto montado e a gente está batalhando para que chegue até o governador, para que facilite a vida da população como um todo, né? Na parte de atendimento, para não ter mais fila, para não ter mais que agendar, entendeu? Para que ele possa chegar e ter um local para resolver seus problemas relacionados ao Detran. Agora, com relação a sistemas, a gente tem uma série de dificuldades hoje no SRV. Inclusive, hoje a Prodesp, o Detran, ela limitou para que um acesso apenas. A gente tinha a possibilidade do quê? Você é obrigado a ter um cartão CPF de acesso. A partir de hoje, você pode ter 3, 4, né? Porque você tem mais de uma máquina. Cada despachante credenciado tem ali o seu acesso via CPF e a quantidade que ele pode acessar. Isso. Na verdade, assim, são 20 logins por dia. É limitado a 20 logins por dia. Porém, você não precisa. Você poderia usar, ter 2, 3 CPF,
para usar numa máquina, outra máquina no escritório, para não depender de uma máquina só fazer pesquisa. Uhum. A partir de hoje, a Prodesp mudou, ou o Detran mudou. A Prodesp mudou mediante pedido do Detran, a gente não sabe, a gente vai saber. E a gente só sabe na hora, né? A gente só é comunicado depois que já aconteceu. Já aconteceu, não tem aviso prévio. Eu acredito que seja para inibir algumas situações de mau uso do sistema. Só que eu acho que, assim, a gente como parceiro, a gente espera sempre que o órgão haja com a maior transparência possível. E isso deveria ser comunicado para a gente. Algumas situações a gente deveria ter em sistema, como uma pesquisa, uma possibilidade de uma pesquisa de motor, a gente não tem hoje no SRV, tem na Infocar, né? A gente deveria ter direito a algumas situações com relação à CNH, que é vinculado à LGPD, né? Porque isso é uma coisa importante que a gente tem que ter cuidado. O próprio profissional do despachante precisa entender disso, precisa se atualizar para que ele não seja prejudicado numa situação que ele não crie problema para ele mesmo, né? Porque a ferramenta, tudo que você tem mais acesso demanda mais responsabilidade. Então, o profissional tem que entender isso aí e precisa mudar. Sistema em si, o SRV, ele, para mim, no meu pensar, no que eu trabalho, na forma que eu trabalho, ele funciona razoavelmente bem, entendeu? Ele tem algumas estabilidades, que é normal, mas ultimamente tem funcionado razoavelmente bem. Agora, ele é limitado, né? É uma coisa que a gente precisa melhorar muito. Em questão à disponibilidade, de ficar fora, de não conseguir fazer pesquisa, isso é recorrente? Melhorou a estabilidade do sistema para vocês? Isso varia muito de acordo com o... Não, ele funciona bem. Não vou falar que não funciona, funciona assim. Não vou falar. Porque aí também tem coisas que dependem do Senatran, né? Tem pesquisas que dependem de informação do Senatran. Então, é uma coisa que eu não posso falar que a Prodesp não está fornecendo. A Prodesp, ela, pelo menos com o que eu trabalho, da forma que eu trabalho, eu não tenho muito problema, não. E quando você precisa, para nós é muito comum, né? A gente tem até um monitoramento, né, dos Detrans, qual está disponível, qual está fora, né, em relação à pesquisa, e é muito comum, né? Se a gente olhar hoje no status aqui, a gente vai ver 3 ou 4 que estão fora. O site está fora realmente, né? Para o consumidor. Então, às vezes, precisa buscar uma informação em outro estado, e a indisponibilidade sistêmica, ela é constante nos Detrans, pelo menos para nós aqui que precisamos responder numa velocidade, né? Às vezes o cliente, ele tem um timeout lá na pesquisa que ele faz com a gente de 1 minuto. E aí, em 1 minuto, a informação não retorna, não restabelece. Então, para nós é bem comum, né? São Paulo é mais estável, realmente. Mas outros estados é bem, bem complicado, em disponibilidade sistêmica. No geral, eu vejo que São Paulo, né? Eu acho que se a gente conversar com um despachante de outros estados, as perspectivas devem ser um pouco diferentes, porque a gente acompanha, pelo menos na parte que a gente acessa as informações, São Paulo está à frente em muitas coisas de vários estados, né? Em questão tecnológica, em questão de disponibilidade, tempo de resposta, mas ainda é bem difícil trabalhar em alguns estados, às vezes fica o dia inteiro indisponível. O dia inteiro você não consegue buscar nenhuma informação. Não precisa melhorar a qualidade da informação, mas ela vem. Não na quantidade necessária, mas ela vem. A qualidade que você diz é informações que vocês entendem que é importante para a atividade do despachante e que não são disponibilizadas via SRV. Isso aí. Bacana. Bom, a gente está chegando ao fim aí do nosso bate-papo. Só vou dar uma olhadinha se o nosso time tem perguntas. A galera costuma mandar algumas perguntas aqui. Não temos perguntas hoje. Eu acho que foi bem enriquecedor, né, para a gente esclarecer cada vez mais para a população, para os nossos clientes, né, pessoas jurídicas, os desafios, né, que nós temos de exercer a nossa atividade, nós Infocar como banco de dados de informação, que depende muito, né, dos órgãos públicos, e a atividade, né, de despachante, que depende aí 100% da disponibilidade da informação, dos acessos, para a gente conseguir dar informação, né, resolver os problemas do dia a dia, regularizar os veículos, né, para os consumidores. Então, acho que nosso objetivo
foi cumprido hoje, né? A gente bater um papo e conseguir trazer um pouco, né, de informação de como isso funciona no nosso dia a dia. Então, quero agradecer a sua participação conosco, Henrique. Muito obrigado pela sua disponibilidade, né? O pessoal que vai assistir, né, nosso episódio, nos enviando perguntas, a gente encaminha para vocês, para a gente, né, conseguir atender aí, tirar as dúvidas. E até uma próxima vez. Muito obrigada. Eu queria agradecer o convite. Espero que a gente, como associação, faça uma boa parceria aí com a Infocar. A gente teve aquela primeira live, vocês nos ajudaram lá. E a gente tem o intuito de fazer sempre o melhor para a nossa classe e buscar o entendimento com o órgão e fazer crescer e mostrar para a população que nós somos necessários e importantes na manutenção e na qualidade do serviço. Com certeza. Tá bom? Obrigada. Eu que agradeço.